Então, para essa aula, a gente vai trabalhar a questão da regionalização do Brasil. Então, vamos trabalhar um pouquinho aí a questão dos mapas, que é o mapa dividido em regiões e as regiões geoeconômicas do Brasil. Então, vamos entender aí cada uma delas, tá? Então, como que elas foram adotadas? Então, nós vamos discutir um pouco mais sobre esses dois tópicos nessa aula. Então, a regionalização do Brasil aí, como ocorreu, né? Na verdade, o Brasil é dividido em estados e regiões. A regionalização ela foi proposta em 1968 e elaborada pelo IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E sua implantação foi efetivada a partir de 1º de janeiro de 1970, para consolidar a divisão do país. Então, o IBGE ele tomou como base os aspectos naturais, embora tenha levado em conta os fatores humanos ao formar o Sudeste. Então, nós temos aí algumas características que contribuíram para a criação dessa regionalização do Brasil e aí propriamente aí considerado mais aí as questões dos fatores naturais para a divisão regional do país, tá? Então nós temos aí o Brasil dividido em regiões. Então nós temos aí a questão aí a qual o IBGE criou. Nós temos a região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Observando que essa criação aí regional do Brasil pelo IBGE se deu a partir da questão aí da região do Sudeste. Então, a partir dela foram adotadas aí diferentes características para a criação dessas regiões. E se observarmos, cada região tem suas características naturais que foram adotadas para essa criação. Então, para melhor entender a questão desses estudos aí do Brasil, então, regionalmente, nós temos a primeira região aí para analisarmos a questão da região norte, que nós temos aí o Amazonas, Roraima, Rondônia, o Amapá, Pará e o Tocantins. Então, esses estados, eles são pertencentes à região norte do Brasil, tá? Então, o laranjinha aqui, e aí nós temos aí a distribuição dos territórios ou dos estados da região norte, os estados pertencentes a essa região. Na região centro-oeste, nós temos aí o Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. E dentro do Goiás, lembrando que nós temos o Distrito Federal, né? Caso de Brasília aí, dentro do estado de Goiás. Então nós temos aí a distribuição regional, que é a região centro-oeste do Brasil. A região Nordeste também tem suas peculiaridades, e aí então nós temos os seguintes estados pertencentes a essa região, né? Temos o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a Bahia. Então nós temos aí a distribuição da região Nordeste aí dentro do Brasil, tá? E a região Sudeste, como nós comentamos, que foi o ponto de partida aí para a criação das outras regiões, nós temos aí a questão de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Então nós temos aí esses 4 estados pertencentes à região Sudeste, em onde nós temos aí a maior concentração industrial do país e, consequentemente, populacional também. Tá? Então nós temos a região Sudeste. Já a região Sul, nós temos aí o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses 3 estados pertencentes à região sul do Brasil. Tá? Então nós temos aí essa distribuição regional do país, tá? A qual nós comentamos, que foi adotada mais as questões naturais e em parte questões econômicas para serem adotadas. Então, nós temos uma outra regionalização do Brasil, diferente da primeira regionalização que nós comentamos aí, que é a regionalização geoeconômica do país. Então, como que foi essa regionalização? Que na realidade é um outro tipo de regionalização aí existente,
que foi a questão aí da economia do país. Então, através do modelo econômico, se adotou um outro tipo de regionalização, que divide o país em 3 grandes complexos regionais. No caso aí é o Centro-Sul, o Nordeste e a Amazônia. Tá? Então, essas 3 regiões fazem parte desse outro tipo de regionalização. Lembrando que essa segunda regionalização aqui, ela na verdade foi adotada pela questão econômica. Tá? Então, essa divisão caracteriza-se por não considerar a divisão política entre os estados ou municípios, obedecendo somente a critérios econômicos e sociais. Então, nessa divisão aqui, ele não considera aí essa questão da divisão política, como nós vimos no mapa anterior. Tá? Então, ela na verdade vai caracterizar aí a questão da economia e as características sociais. Tal divisão ela é tão importante no sentido de facilitar a compreensão acerca das relações de ligação e interdependência do território brasileiro. Então, ela é interessante justamente por questões de características econômicas e sociais, ao qual ela, na verdade, foi. Então, essa regionalização aqui ela está distribuída da seguinte forma aqui, ó, os mapas das 3 regiões do Brasil. Então, aí nós temos a questão aí da Amazônia, número 1 aqui, ó. Toda essa região aqui em verde é a Amazônia. E toda a região em rosa aqui, ó, nós temos o Centro-Sul, a região central e a região sul, incluindo aqui a região sudeste, né? Então, menos aqui a região aqui do norte de Minas Gerais, que já vai fazer parte da região nordeste aqui, ó. Então, nós temos a terceira região nordeste, que compõe aí a regionalização geoeconômica do Brasil. Então, essa é um outro tipo de regionalização adotado, que propriamente a gente ouve falar muito pouco, né? A gente se ouve falar pouco a respeito dessa regionalização aqui, mas aquelas 5 regiões, ao qual nós comentamos agora há pouco. Então, sobre esses 2 tópicos aí que nós vimos, espero que vocês tenham tido aí uma ideia a respeito do tema, que na realidade a gente saiu um pouquinho lá do que nós tínhamos discutido as aulas anteriores. Nós falamos muito aí sobre a questão do estado de Goiás, a questão das características do Brasil, e aí agora a gente vai ver um pouquinho aí da questão física territorial do país, tá? Muito obrigado, e dúvidas vocês podem estar lançando lá no grupo ou no Classroom, tá ok? Então, boa aula para vocês.